Essa passagem é muito conhecida, e mais à frente aqui no texto, a gente vai ver que Jesus ele se surpreende com a postura do centurião romano. Ele afirma que nunca tinha antes visto uma fé tamanha em toda Israel, e quando os líderes, os amigos do centurião voltam para casa, o servo estava totalmente curado, sua saúde totalmente restaurada. Geralmente, por que eu falei isso? Esse texto, geralmente, e eu mesmo, quando eu lia esse texto, o que mais me saltava aos olhos era justamente essa parte, em que Jesus falava que a fé dele era uma fé que nunca antes ele tinha visto. E justamente essa questão da autoridade de Jesus. Só que hoje, eu quero, a partir de algumas observações que eu fiz acerca desse oficial romano, eu quero falar sobre a postura dele e algumas coisas que eu percebi, que me saltaram aos olhos na leitura desse texto. Ao final do versículo 6 e depois do versículo 7, seria muito bom que você estivesse com a sua Bíblia aí, com o seu celular para acompanhar, o centurião expressa a seguinte verdade: não mereço receber-te e também não me considero digno de ir ao teu encontro. Então, ele expressa essas duas coisas no texto, em momentos diferentes, que ele não merece receber Jesus na casa dele e que ele também não merece nem ao menos não é digno de ir ao encontro de Jesus. Por isso que ele mandou pessoas irem ao encontro de Jesus. E a pergunta que me veio à mente é: por que esse centurião romano não se sentia digno nem mesmo a ponto de se dirigir ou falar diretamente com Jesus? E aí eu quero aqui falar um pouco sobre essa nomenclatura, essa posição que ele tinha de centurião romano. E o que significa ser um centurião, um oficial romano? O centurião romano é o 6º na cadeia de comando numa legião de soldados. Ele comanda uma centúria, ou seja, é uma unidade de infantaria do exército romano que tem em torno mais ou menos de 100 soldados, por isso que o nome é centúria. O centurião era geralmente escolhido pela alta capacidade de comando e pela sua prontidão em lutar até a morte. Por conta disso, os centuriões e as suas centúrias foram conhecidas por conquistarem vitórias contra inimigos em números muito superiores, em territórios hostis, e onde, por vezes, era muito difícil de receber reforços. Então, o centurião romano, junto com a legião dele, de soldados, eles eram, digamos assim, a tropa de elite. Eles eram enviados para missões complicadíssimas, onde geralmente eles estavam em menor número e onde eles não poderiam receber reforços. E para a gente ter uma noção do que é estar nesse contexto de Roma, de ser um centurião romano, lá em Atos 25, 11, fala um pouco sobre isso. E o contexto aqui, nesse contexto aqui de Atos, Paulo estava preso. E o que a gente vê em Atos 25, 11, que é muito interessante, que dá um panorama aqui para a gente acerca de Roma. Paulo, somente por ser um simples cidadão romano, tinha direito de apelar para ser julgado pelo imperador de Roma. Então, o que estava acontecendo aqui para você entender um pouco mais? Paulo estava preso, como eu falei, ele já tinha ido para vários lugares, interrogado várias vezes, já tinha sofrido algumas agressões, e por fim, o livro de Atos acho que termina no 28, se eu não me engano, 29, ele apela a César. E, na verdade, você vai ver lá que ele apelou a César não para para escapar da situação, mas porque ele entendia, ele tinha recebido uma missão de Deus, uma missão de Cristo, que era falar do Evangelho em Roma, falar do Evangelho para os cidadãos romanos, para César. Então, com isso aqui, você está começando a entender o que significa ser um simples cidadão romano, e aí você imagina o que é ser um centurião romano. E para a gente entender melhor desse militar e da sua personalidade, eu vou recorrer lá
ao versículo 2 de Lucas, que a gente também leu. Então fala assim: ali estava doente quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. E aí mais à frente, no versículo 3, 4 e 5, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Então, você entendeu o que está acontecendo aqui? Os líderes religiosos, o centurião romano pediu aos líderes religiosos que fossem até Jesus para que pedisse para que ele curasse o servo dele. Os líderes, eles não só foram lá, mas eles de pronta vontade, de própria boa vontade, suplicaram a Jesus com insistência. E eles dizem: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então, eles não foram só por uma ordem, eles não foram lá só porque o centurião mandou, só porque ele tinha autoridade, mas eles de pronta vontade, eles mesmos quiseram suplicar, eles mesmos quiseram pedir, e eles falaram, testemunharam bem acerca desse centurião, falando que ele amava a nação de Israel e que ele havia construído uma sinagoga. Então, recapitulando para você, um homem do alto escalão militar romano, que amava o seu servo, que amava a nação de Israel, que era estimado pelos líderes judeus e que havia contribuído construindo uma sinagoga. Cara, esse cara, eu virei fã desse cara. E aí, a gente volta para aquela pergunta que eu havia feito anteriormente e que não deve sair da nossa cabeça. Por que, então, que esse centurião romano não se sentia digno a ponto de nem mesmo se dirigir a Jesus? E a resposta mais direta que a gente tem, e na verdade é a resposta teológica, né, digamos assim, mais objetiva para essa pergunta, é de que a tradição judaica, ela afirmava que, ao entrar na casa de um gentio, o que era um gentio? Qualquer pessoa que não era judeu. Então, quando um judeu entrava na casa de um gentio, ele se tornava impuro. Ele, cerimonialmente, ele não estava mais apto para fazer qualquer serviço religioso que fosse. Então, qualquer judeu, por mais simples que fosse, ele não entrava na casa de um gentil. O fato que me chama a atenção aqui, de qualquer maneira, é que esse homem reconhece e assume a indignidade perante Jesus de uma maneira muito marcante. Ele faz isso sem nenhum problema, ele faz isso de uma forma muito vigorosa, eu diria, se colocando como indigno nem mesmo de ir até o encontro de Jesus para fazer um pedido a ele. E aí, seja qual for o motivo, o ato desse homem me chama a atenção porque, independente do contexto em que a gente estiver inserido, ou da nossa posição, a gente tem uma grande dificuldade em reconhecer a nossa natureza. A gente tem uma grande dificuldade de aceitar algumas coisas que, às vezes, até nos são impostas, e de reconhecer dificuldades nossas, limitações nossas, ou questões ligadas à espiritualidade. Só que, após o Evangelho de Jesus, após a grande mensagem que Jesus traz, a humanidade, ou seja, tanto judeus quanto não judeus, foram confrontados acerca de quem realmente são. Ou seja, quando Jesus veio, foi crucificado, o Evangelho foi pregado, os apóstolos fizeram sinais, maravilhas, nós começamos a entender que, na verdade, toda a humanidade, todos nós, sejamos judeus ou não judeus, somos impuros. E aí você vai entender comigo. Lá no Velho Testamento já dizia assim, Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E aí a gente vai ver de novo, Davi, lá no Salmo 14, 2-4, ele entende algo que também é bem parecido, que fala um pouco sobre isso. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem.
não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoraram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. E aí, a gente vai ver Paulo reforçando isso lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 3, e aí do 10 ao 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, a gente começa a entender aqui algo que os judeus tiveram muita dificuldade para entender e que Jesus veio para esclarecer. A verdade bíblica de que nós não somente cometemos pecado, como também nós somos nascidos no pecado. Nós nascemos em pecado e somos nascidos do pecado. E aí eu quero fazer um exercício com você aqui. Na verdade, eu quero te expor algo que uma experiência própria. Eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Maria, e eu comecei a observar essa questão do pecado muito forte nas crianças, né, nas minhas filhas. E aí a gente começa a ver na criança, no bebê, desde muito novo, egoísmo, desobediência, uma soberbazinha, querendo ser melhor que a outra, querendo se comparar com a outra, né? E é interessante porque eu comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a pensar que eu não preciso ensinar para minhas filhas a fazer aquilo que é errado. Elas já fazem por natureza. Na verdade, o esforço meu e da Joyce é ensinar elas a fazer o que é certo, é ensinar elas a fazer o bem. Então, você entende como é que essa natureza pecaminosa, ela já se mostra muito na prática nas crianças? Você entende como é que a gente é, desde pequeno, inclinado para o mal, ainda que não tenha muita consciência do que está fazendo, mas como é que desde criança esse ego, esse egoísmo, essa vontade de fazer valer só a nossa vontade, ela já começa desde bebezinho? E aí, gente, a questão é que a gente não peca somente contra o outro. E, na verdade, o grande ponto, e é um ponto que Davi entendeu também lá atrás, é que a gente peca, na verdade, e primeiramente contra Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece ser duro demais, eu sei que isso provoca até um mal-estar, mas essa é uma grande verdade bíblica e essa é uma grande verdade que a gente pode observar na humanidade. E o que eu quero, levando você a pensar nisso, é te falar que um dos fundamentos para que a gente entenda e receba o Evangelho é saber, é entender quem de fato nós somos. E um dos fundamentos para que a gente entenda o valor de Cristo é entender quem eu sou. Então, eu preciso entender a minha natureza, eu preciso entender a natureza pecaminosa para que o Evangelho tenha de fato efeito em mim. Se eu não entender isso, se eu achar que eu sou bonzinho, que os meus atos de justiça estão valendo, eu não vou entender o valor do Evangelho e eu não vou entender o que Cristo fez. E aí, a gente voltando lá para o centurião, ele entendeu quem realmente ele era, apesar de um monte de coisa, apesar da posição social dele, apesar dele ser um cara extremamente estimado dentre todos que cercavam ele, né? Lendo o texto aqui, como eu falei, não me parece que as pessoas tinham uma relação com ele só social ou pro forma, parecia que ele realmente era um cara muito querido. A gente falou aqui que ele amava o pobre, né? Ele tinha um servo e ele, de fato, ele amava esse servo. E ele ofertou, ele contribuiu com a igreja, que ali, no caso, é representada pela sinagoga. Então, me parece que esse oficial, ele, além de não ter se iludido com o status social e com os atos de bondade dele, ele entendeu quem Jesus era. E a obra de Cristo, ela nem estava completa. Esse cara, ele entendeu o que Jesus representava, esse cara entendeu a natureza de Cristo, ele entendeu a natureza dele, sem Jesus ainda nem ter ido para a cruz. Jesus estava começando o seu ministério aqui. E aí o que a gente tem que entender, o que eu quero te confrontar aqui,
é que hoje, com o Evangelho já revelado, com a história já contada, Cristo deu a vida por mim e por você. E eu quero que o que eu tenho tentado fixar na minha mente todo dia, o que eu tenho tentado pensar e relembrar todo dia, o que eu quero que você pense, é que Cristo, Ele não é a nossa melhor opção. Cristo, Ele não pode ser a sua melhor opção. A verdade é que Cristo, Ele é a única opção que nós temos. Sem Cristo, nós estamos mortos. A gente vai ver isso lá em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, você entende por que é necessário que a gente nasça de novo? Por que o Evangelho fala em novo nascimento e o batismo ele representa isso, um novo nascimento, uma morte para o mundo e um nascimento para Cristo? Ou seja, para que nós nos relacionemos com Deus é necessário um milagre. E a gente tem que parar de achar que fora do Evangelho há melhora, fora do Evangelho tem solução. Se a palavra diz que nós estamos mortos, cara, não tem saída para isso. Como eu falei aqui, só um milagre. Sem Jesus, a humanidade ela não está somente doente. Sem Jesus, nós estamos mortos e afastados de Deus. Eu estou repetindo isso para isso entrar na sua mente e eu tenho reforçado isso na minha mente. E agora, mais ainda, após a morte e ressurreição de Cristo, a gente precisa entender o poder de Jesus e do seu Evangelho, o valor e significado da sua morte na cruz. E a boa notícia que a gente tem é que mesmo eu e você, sendo tão maus e perversos, mesmo diante de um Deus bom, justo e perfeito, e sendo dignos de toda a condenação, você já parou para pensar nisso? Que a humanidade, o ser humano, eu e você, não há nada de dignidade em mim e você, não há nada que faça a gente merecer qualquer bênção que seja, e que dirá estar ao lado de Deus na eternidade no céu? E a outra coisa que você tem que ter em mente é que Cristo nos amou primeiro, mesmo não achando nada em nós, mesmo não achando nada em mim e você que tenha mérito, Ele escolheu nos amar. Então, não é uma via de mão dupla. A palavra de Deus diz que nós somos inimigos dEle, e Ele nos ama, Ele nos busca, Ele quer nos abençoar, e Ele nos quer ao lado dEle eternamente. Cara, isso é lindo demais. E aí, quando a gente volta lá ao texto de Lucas 7, o versículo 9 diz que nunca antes ter visto fé como a do oficial romano em todo Israel. Então, nós não podemos deixar que a religião, como eu falei aqui, as bênçãos recebidas nos façam esquecer os motivos da nossa fé. E nós não podemos esquecer quem somos e o que Jesus fez por nós. Só assim a gente vai viver intensamente o Evangelho. Igreja de Pedra Angular, o que eu quero, na verdade, trazer para vocês aqui com essa mensagem, o que eu quero que vocês entendam, é que quando a gente acorda, quando a gente, primeiro pensamento nosso tem que ser para Cristo. A nossa gratidão, ela o tempo todo tem que ser a Jesus por tudo que Ele tem feito. E quando a gente olha para Jesus, a gente precisa entender que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por conta disso, eu e você temos paz com Deus e nós temos acesso irrestrito ao Pai. Você entende o que é isso? Você entende o que é hoje você poder dentro do seu quarto, orar a Deus? Você entende que no tempo que eu falei aqui do contexto do centurião romano, havia todo um critério para você falar com Deus. O gentil, o não judeu, ele era considerado um homem sem alma, um homem que não era digno nem mesmo de receber um judeu comum que fosse em sua casa. Você entende hoje o privilégio que a gente tem com a morte de Cristo na cruz? A gente precisa se lembrar também que, assim como o centurião, mesmo sendo indigno, Deus escolhe se relacionar com a gente.
Como eu falei aqui, não tem mérito nenhum em mim, não tem mérito nenhum em você. Isso é graça, isso é caráter de Deus. Ele escolheu nos salvar. E por último, quando a gente olha para Jesus, a gente precisa se lembrar que Ele ressuscitou. A gente tem esquecido disso. Jesus está vivo. Toda a autoridade é dele. Toda a autoridade é dele e toda a glória é dada a Deus por isso. Então, meus irmãos, essa semana eu fui muito confrontado por essa questão da minha natureza, do quanto a minha natureza humana é pecaminosa, do quanto Deus tem me abençoado, do quanto foi importante a morte de Cristo na cruz e do quanto nós temos que ser gratos a Deus pela sua graça. Meus amigos, não se esqueçam disso, pensem nisso em todos os dias. Graças à morte de Cristo, nós estamos aqui, nós pregamos o Evangelho e nós podemos viver em comunhão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana.